Cuidadora confessa envolvimento em roubo que terminou com a morte de um médico de 93 anos em São Paulo. Grávida de 8 meses é assassinada a facadas pelo ex-marido no meio da rua. O estado do Ceará registra 51 assassinatos em 48 horas. E mais um batalhão é tomado por policiais em greve. Além de passageiros à China, o Brasil amplia a vigilância do novo coronavírus para pessoas vindas de outros 7 países. Dólar sobe mais uma vez e atinge o maior valor da história. Vídeo de menino que sofre bullying gera onda de comoção entre artistas e atletas do mundo todo. Em Salvador, os 40 anos do Bloco Eva. E no Recife, a expectativa para o Galo da Madrugada. Está no ar o SBT Brasil. Boa noite. Boa noite. Uma mulher grávida de 8 meses foi brutalmente assassinada a facadas pelo ex-marido no meio da rua em São Paulo. O bebê também morreu. O assassino fugiu e é procurado pela polícia. As imagens mostram Sueli Fernandes Argani sendo seguida pelo ex-marido ao atravessar a rua por volta das 7h30 da manhã. O boliviano Igor Rivas agarra a jovem pelo braço e a joga no chão. Ele arrasta a ex-mulher pela calçada. Ela tenta escapar, mas não consegue. Em seguida, Igor dá 12 facadas em Sueli. Logo depois ele foge. A jovem grávida de 8 meses do novo namorado ainda tenta pedir socorro. Gravemente ferida, ela levanta e caminha até a porta de uma igreja evangélica, mas morre ali mesmo, assim como o bebê. Sueli e Igor foram casados por 6 anos e tiveram 2 filhos. A separação aconteceu há 1 ano e meio e ele passou a perseguir a ex-mulher. Ela saía, ele ia atrás, sempre estava lá, no trabalho, na escola, ela via no mercado, na feira, em todo lugar. Ele era muito ignorante, isso não aceitava falar um não para ele, que ele já ficava agressivo. Sueli foi ameaçada e agredida por Igor diversas vezes durante o relacionamento. Em uma delas, ela chegou a ser esfaqueada, mas conseguiu escapar. A jovem de 24 anos tinha uma medida protetiva para que o ex-marido não se aproximasse dela. Só que Igor nunca respeitou a decisão da justiça. Segundo a família, a polícia foi avisada, mas ele sempre escapava. O caso está sendo investigado pelo Departamento de Homicídios. Igor está foragido. Segundo a polícia, ele foi visto depois do crime em Guarulhos, na Grande São Paulo. A família de Sueli quer justiça e segurança. Ele ameaçou minha irmã, falou: eu sei onde mora sua irmã, eu sei onde os filhos dela estudam, eu sei onde você trabalha, então é uma ameaça também pra gente, né? Então a gente não sabe o que pode acontecer. A cuidadora do médico de 93 anos que morreu depois de ter o apartamento invadido por criminosos em São Paulo, confessou que participou do roubo. De acordo com a polícia, foi a funcionária que entregou as chaves do imóvel aos assaltantes. O corpo do médico foi enterrado hoje. Rosa Rodrigues Barbosa, de 38 anos, passou de vítima para mentora do crime. Planejou, junto com seus comparsas, um crime que levou à morte dele, simplesmente isso. A auxiliar de enfermagem trabalhava com o médico Murilo de Oliveira Vilela, de 93 anos, havia 7 meses. Ela estava com o idoso dentro do apartamento, que fica a 1 quadra da Avenida Paulista, quando o imóvel foi invadido. Imagens de câmeras de segurança mostram quando os ladrões entram no prédio durante a madrugada. Eles usam chaves codificadas para abrir as portas do edifício e do apartamento. Depois fogem levando um cofre e uma mochila. Pela manhã, a cozinheira do apartamento encontrou o idoso amarrado à cama e morto, depois de passar mal. Rosa também estava no quarto com as mãos amarradas. Ela afirmou que foi amarrada com o cabo de carregar o telefone celular. Tinham apenas 2 nós, coisa que a gente sabe que é fácil desatar. Depois de procurar por um dos envolvidos, os agentes encontraram a esposa do suspeito. Ela foi levada para prestar esclarecimentos. Ao chegar com a mulher na delegacia, os investigadores perceberam que a esposa do suspeito e a cuidadora do idoso já se conheciam. A esposa do Wagner, que nós conversamos com ela, falou que já conhecia a Rosa, inclusive já tinha
feito bolo, serviço de doces. Moram próximos. Moram próximas, tem foto das duas em festas. Rosa acabou confessando o crime. Disse que entregou as chaves aos criminosos e que imaginava encontrar altos valores no cofre. Pelas informações que nós tivemos, teria em volta de R$1.000. R$1.000, é. A esposa de Wagner confirmou que um dos homens que aparecem nas imagens é o marido dela. O suspeito, de 31 anos, permanece foragido. Os outros 2 envolvidos ainda não foram identificados. Eles responderão por latrocínio, mesmo que não tivessem a intenção de matar o médico. O Exército está nas ruas de Fortaleza. A greve dos policiais militares por aumento de salário completou 4 dias. Nas últimas 48 horas, 51 assassinatos foram registrados no estado. Homens do Exército já estão nas ruas de Fortaleza. Eles se juntaram aos 150 integrantes da Força Nacional de Segurança Pública que desembarcaram nesta quinta-feira. No quartel, no centro da cidade, oficiais do Exército e senadores se reuniram com o secretário da Segurança Pública para definir a operação de garantia da lei e da ordem autorizada pelo presidente Jair Bolsonaro. A missão principal deles hoje aqui é ocupar todos os espaços eventualmente deixados pela Polícia Militar. 2.500 homens vai ser a força permanente das Forças Armadas nas ruas na região metropolitana. Segundo os senadores, o governo do estado não apresentou nenhuma nova proposta. O aumento, que já está na Assembleia Legislativa, prevê que o salário de um soldado subiria de pouco mais de R$ 3.400 para R$ 4.500 em parcelas até 2022. Em Assembleia, os policiais militares decidiram manter o movimento. 70% dos 20 mil PMs do estado aderiram à paralisação que começou na última terça-feira, segundo as lideranças. Nos últimos 2 dias, foram registrados 51 homicídios no estado. A média é de 5 por dia. Quem vê as lojas abertas e todo esse movimento no centro de Fortaleza pode pensar que a paralisação dos PMs não afeta a rotina da capital cearense e de outras cidades do estado. Mas não é bem assim. Segundo comerciantes e moradores, a falta de policiamento tem gerado preocupação e medo. A gente fica inseguro, não sabe o que fazer, vem trabalhar com essa insegurança. Espero que seja resolvido o mais rápido possível, né? Este gerente viu a loja ficar vazia e o movimento cair. Na faixa de 60% diminuiu de gente aqui, com certeza. Em Sobral, no norte do estado, onde o senador licenciado Cid Gomes foi baleado nesta quarta-feira, policiais militares encapuzados ocuparam o batalhão de policiamento de rondas e ações intensivas e ostensivas, Raio. São cerca de 80 homens acompanhados de parentes. Eles murcharam os pneus das viaturas. O Solidariedade expulsou o vereador Sargento Ailton. Segundo o partido, ele foi um dos líderes do motim que terminou no atentado ao senador Cid Gomes, que levou 2 tiros e se recupera em um hospital particular em Fortaleza. Um policial militar morreu e outro ficou ferido durante uma troca de tiros com bandidos que assaltaram um banco no interior do Paraná. Foram mais de 30 minutos de tiroteio entre assaltantes e policiais na área central de Telêmaco Borba. Alguns tiros atingiram o hospital da cidade, que fica próximo ao banco. Realmente foi bastante complicado, o hospital cheio. Nós tivemos que fazer realmente os procedimentos de socorro como se fosse um incêndio. A polícia acredita que 20 bandidos participaram do roubo. 2 policiais militares foram atingidos. O soldado Wellington Rafael, de 32 anos, chegou a ser socorrido, mas morreu no hospital. Outro PM teve ferimentos leves. Os criminosos usaram pelo menos 5 carros na ação. 3 deles foram abandonados em cidades vizinhas. Dentro dos veículos foram encontrados explosivos e fuzis. A agência bancária ficou bastante danificada. O valor roubado não foi informado. E as marcas do confronto ficaram também em frente à casa da dona Natália, de 82 anos. Mas foi tiro meia hora, tiro de canhão. 60 anos que eu moro aqui. Mas sofri. Deus não deseja para ninguém, viu? O menino de 10 anos morreu ontem depois que a casa em que ele morava desabou em Francisco Morato, na região metropolitana de São Paulo. E agora vamos a outras notícias pelo Brasil.
Uma operação policial prendeu um suspeito de tráfico no estacionamento de um shopping em São Paulo. O ponto de entrega das drogas foi denunciado por uma suspeita durante uma investigação. No Rio Grande do Sul, 7 ônibus de uma empresa de turismo ficaram totalmente destruídos depois de um incêndio. Ainda não se sabe como o fogo começou. A polícia não descarta a possibilidade do incêndio ser criminoso. Um jovem de 22 anos foi executado a tiros dentro do carro no Distrito Federal e o crime foi gravado por uma câmera de segurança. Um motorista ficou ferido após uma colisão entre 2 caminhões na rodovia Ayrton Senna, no sentido São Paulo. A vítima ficou presa nas ferragens e foi socorrida. Um dos veículos, que estava carregado com areia, tombou e a pista só foi liberada 2 horas depois. 2 milhões de veículos devem deixar a cidade de São Paulo neste carnaval. E a repórter Marcela Munhoz está agora sobrevoando a capital paulista. Boa noite, Marcela. Como está o movimento na cidade, no trânsito agora? Boa noite, Nascimento. Boa noite a todos. Neste momento está bastante complicado o trânsito para os paulistanos aqui na capital paulista. Às 7 horas da noite, a CET registrava um congestionamento de 88 quilômetros. Nós estamos sobrevoando neste momento a rodovia Castelo Branco. Por causa da chuva, os motoristas enfrentam problemas nas estradas do litoral do estado. Um deslizamento de terra provocou a interdição parcial da rodovia Rio Santos, na região de Boiçucanga, em São Sebastião. Também há congestionamento nas rodovias Cônigo Domênico Rangoni, que vai para o Guarujá, e Padre Manuel da Nóbrega, no sentido litoral sul. Luciane. Obrigada, Marcela. E a Polícia Rodoviária Federal aumentou em 30% o número de bafômetros em uso neste carnaval. Em 2019, 70% dos acidentes nos dias de folia resultaram em mortes ou invalidez. Francisco não tem boas lembranças do carnaval. Foi nessa época do ano que o cozinheiro perdeu uma perna em um acidente. Um motorista bêbado entrou na contramão de uma rodovia e se chocou contra Francisco, que estava em uma moto. Muita revolta. Porque eu acho que se tivesse um pouco mais de fiscalização, esse rapaz poderia não ter me machucado dessa forma que ele me machucou, apesar de doer um pouco no bolso dele, mas eu acho que o que ele me prejudicou vai ser bem pior, porque é pelo resto da vida, né? Um levantamento realizado pela seguradora Líder, a responsável pelo seguro obrigatório, mostra que no carnaval do ano passado foram registrados mais de 3.300 acidentes graves. 70% terminaram em mortes ou lesões permanentes. A maioria dos casos ocorreu nas regiões Nordeste e Sudeste. O feriadão de carnaval concorre com o Natal e o Ano Novo em termos de movimento nas estradas, mas é mais perigoso por um motivo. É uma festa muito associada ao álcool e por conta disso a preocupação. Algumas vezes o folião, ele, em vez de deixar o álcool somente no bloco, ali no salão de festas, ele leva para a pista. Se a consciência não for suficiente para impedir que o motorista beba e dirija, as punições podem fazê-lo mudar de ideia. A multa para quem bebe e pega o volante é de R$ 2.934, mais 7 pontos na carteira, mais a suspensão do direito de dirigir. Além disso, se o bafômetro acusar mais de 0,33 miligramas de álcool por litro, além das sanções administrativas, o motorista responde criminalmente. Cerca de 10 mil homens farão blitzes, o número de bafômetros também cresceu. Aparelhos de última geração detectam a presença de álcool com mais precisão. Quem fez o teste aprovou a fiscalização. Muita gente bebe e depois não sabe as consequências e pega a rodovia. Hoje em dia, os motoristas que bebem colocam a vida do próximo em perigo, né? Depois de uma nova análise da perícia, o corpo do miliciano Adriano da Nóbrega foi liberado para a família. O exame foi acompanhado por representantes do Ministério Público da Bahia e peritos contratados pela família. Depois da necropsia, que durou mais de 4 horas, um dos legistas disse que, a princípio, não há indícios de tortura no corpo de Adriano da Nóbrega, mas ressaltou que são necessários exames complementares. O que se viu hoje foi um exame físico, vamos assim dizer, do corpo, né? Mas não dá para você concluir. Seria até leviano o perito fazer um exame físico, num cadáver que já foi mexido, inclusive, né?
Uma primeira necropsia já tinha sido feita no IML da Bahia, mas o Ministério Público baiano pediu que peritos da Polícia Civil e do Ministério Público do Rio realizassem outro exame, após o senador Flávio Bolsonaro divulgar um vídeo de uma suposta perícia que comprovaria a tortura e execução do ex-policial. Mas o governo da Bahia disse que as imagens são falsas. Na semana passada, a Justiça do Rio proibiu a cremação do corpo do miliciano. O Ministério Público do Rio também vai analisar documentos e uma agenda encontrados pelos policiais baianos. Hoje, um oficial de justiça esteve neste cemitério na zona norte do Rio, onde poderia acontecer a cremação do corpo de Adriano. Segundo funcionários do local, ele trouxe uma determinação judicial, impedindo a realização da cerimônia. O corpo de Adriano da Nóbrega deixou o IML à tarde, mas não foi levado para o cemitério. A família quer tentar reverter a proibição para cremá-lo amanhã. Um acordo fechado entre a Petrobras e os funcionários nesta sexta-feira pôs fim à greve que durou 20 dias. Na negociação mediada pelo Tribunal Superior do Trabalho em Brasília, os petroleiros conseguiram ajustes na tabela de turnos. Também ficou definido que metade dos dias parados será descontada e a outra metade terá que ser compensada. Na próxima quinta-feira, haverá uma nova audiência para tratar das demissões causadas pelo fechamento de uma fábrica da Petrobras no Paraná. E o novo coronavírus continua se espalhando pelo mundo e o número de casos confirmados voltou a disparar. Na China, o governo trabalha para tentar minimizar os prejuízos trazidos pela epidemia. Na Itália, a primeira morte foi confirmada agora à noite. Vamos com Patrícia Vasconcelos. Pela terceira vez nesta semana, a China mudou os critérios para a contagem dos casos. A mudança fez o número de infectados disparar. Apesar dos esforços do governo para mostrar ao mundo que houve diminuição do contágio, um novo fato assusta. Agora, o surto da doença atinge as prisões chinesas. Na Coreia do Sul, mais uma morte foi confirmada. Nas Filipinas, máscaras estão sendo distribuídas à população. A proteção é usada até em casamentos coletivos. O beijo dos noivos ao fim da cerimônia foi assim. Já na Ucrânia, a população é contra o retorno de cidadãos que estavam em um cruzeiro em quarentena ancorado no Japão. Até agora, 2 passageiros do navio morreram vítimas do novo coronavírus. A epidemia continua se espalhando pelo mundo. Líbano e Israel confirmaram hoje os primeiros casos de infectados. No Irã, mais 2 mortes foram anunciadas. Aqui em Nova York, os índices das principais bolsas de negócios caíram nesta sexta-feira depois que dados confirmaram a estagnação de vários setores ligados à China. Na tentativa de minimizar o impacto negativo causado pelo novo coronavírus, o Ministério do Comércio chinês anunciou hoje que as importações e exportações nos 2 primeiros meses deste ano não foram afetadas pelo surto mundial. O Ministério da Saúde atualizou para um único caso suspeito no país, agora no Rio de Janeiro. O governo anunciou que vai monitorar as pessoas que vierem do Japão, das Coreias do Sul e Norte, Singapura, Vietnã, Tailândia e Camboja. Hoje foi feita a última coleta com os brasileiros que vieram da China e estão de quarentena em Anápolis. A liberação pode acontecer a partir de amanhã. Os impactos do novo coronavírus na economia mundial influenciaram mais uma vez a cotação do dólar, que no Brasil terminou a sexta-feira valendo R$ 4,39, o valor mais alto nominal, ou seja, sem considerar a inflação, desde a criação do Plano Real. Durante o dia, o dólar chegou a ser negociado pela primeira vez a R$ 4,40. A purpurina e o glitter estão na mira das autoridades do Rio de Janeiro. Isso porque esses produtos são feitos com um tipo de material que prejudica a vida de animais aquáticos. Quem produzi-los ou comerciá-los pode ser punido. O bloco da purpurina está nas ruas. O glitter deixa a gente mais empoderada, mais bonita, mais brilhante. O que poucos foliões sabem é que os produtos que iluminam a pele são um perigo para o meio ambiente. De uma certa maneira, eles vão parar em rios nos mares e acabam contaminando toda a fauna
a fauna aquática, a fauna marinha. O perigo é que esse plástico libera substâncias que são tóxicas. No Rio de Janeiro, uma lei em vigor há 1 ano e meio proíbe em todo o estado cosméticos e outros itens produzidos com microesferas de plástico, como o glitter e a purpurina. Em caso de descumprimento, o texto prevê multa, apreensão da mercadoria e até a interdição do estabelecimento. Nesta quinta-feira, representantes da Assembleia Legislativa do Rio estiveram em uma farmácia que comercializa este tipo de produto. A ação serviu como alerta. O local não foi multado, mas teve os artigos recolhidos. Mas, para quem não abre mão da purpurina, tem jeito de brilhar na folia sem desrespeitar a lei. Existem produtos que dão aquele colorido a mais na maquiagem e são inofensivos à natureza. Nessa pequena fábrica, a produção é artesanal. O glitter normal ele é feito de uma folha de plástico de alumínio, né? Então, no lugar do plástico, a gente usa a alga, que faz o papel da celulose, e no lugar do alumínio, a gente usa a mica, que é um mineral, é uma pedra brilhante. Fernanda veio comprar o estoque de bioglitter para o carnaval. É um jeito bonito, divertido, e ainda você não polui o meio ambiente, você junta as duas coisas. Recado dado, é só se jogar nesse mar de gente brilhosa. O Carnaval de Salvador já está na segunda noite. E quem está no meio da folia agora é o repórter Felipe Balta. Boa noite, Felipe. Quem já se apresentou por aí hoje em Salvador? Oi, Nascimento. Boa noite para você. Boa noite, Brasil. Olha, a gente está só no segundo dia de carnaval aqui em Salvador e já pode dizer que a maior parte dos grandes artistas da Bahia já passou por aqui. Quem começou os trabalhos foi Saulo Fernandes, no trio Pipoca. Quer dizer, não precisava pagar nada, era só chegar e curtir. Teve também Bel Marques, o Highlander do Axé, no segundo dia de apresentação. E também Claudinha Leite, que começou o show pendurada num guindaste, vestida de Madonna. Os fãs foram uma loucura. Agora, olha que legal, ao vivo, do lado do camarote do SB da Folia, está um bloco que o Brasil inteiro conhece e que em 2020 celebra uma história linda. É o Bloco Eva. Essa história começa numa época em que a TV nem sonhava com imagens em alta definição. Eu já vim desde Ivete da banda Eva, né? Não que eu queira revelar a minha idade. Amiga, não vamos revelar, mas o povo vai fazer conta. Em 1981, o Bloco Eva surgiu. Em 93, Ivete chegava para formar a banda do Bloco. E aí o Eva explodiu. Ivete seguiu carreira solo em 99, quando Emanuele Araújo assumiu os vocais. Em 2003, Saulo Fernandes, que ficou por 11 anos. E desde então, Felipe Pezzoni é vocalista e sócio da empresa. Eu tenho a responsabilidade de representar, de dar continuidade a um legado de 40 anos, mas o meu pensamento é jovem. Eu tenho 36, sou mais novo do que o Eva. E no meio da reportagem, a gente sai dos circuitos de carnaval e vem parar em uma estrada na periferia de Salvador? É porque temos uma pergunta muito importante para responder. Quem é Eva? Quem é essa tal de Eva? A musa inspiradora do bloco. O amor não correspondido de um dos foliões? Como é carnaval, a gente sempre torce por uma história de romance, né? Mas a explicação é, o bloco surgiu com um grupo de amigos que se reunia num sítio aqui, na estrada velha do aeroporto. Pois é só uma sigla. O Humphrey é um desses amigos. Olha ele aí, ao lado da Ivete jovenzinha. Quando a gente olha para tudo que a gente fez, para as pessoas que a gente teve ao nosso lado, cantores, tanta gente bacana, a gente vê que o que a gente fez realmente foi bastante significativo. E 40 anos depois, Salvador ainda delira com a canção que o bloco eternizou. O hino do Axé. Vamos cantar? Minha pequena Eva. Você vai ver a seguir. O menino vítima de bullying na escola ganha apoio depois de um apelo da mãe. Nós voltamos já.
O presidente Jair Bolsonaro indicou hoje 2 nomes ligados à Igreja Evangélica para a diretoria da Agência Nacional do Cinema. Bolsonaro está no litoral paulista, onde vai passar o carnaval. Antes de sair do Palácio da Alvorada, em Brasília, Bolsonaro cumprimentou apoiadores na porta da residência oficial. Perguntado se falaria com os jornalistas, respondeu: Vocês podiam entrevistar o povo para ver o que eles pensam de vocês. Querem entrevistar o povo? Mais cedo, recebeu no Palácio um grupo de turistas. Em meio à sessão de fotos, aproveitou para criticar a imprensa e falar sobre o ministro da Economia. Igual está dizendo aqui que está uma crise entre o Paulo Guedes, estou cobrando o crescimento de 2% desse ano. A gente não sabe, esse ano mal começou, como é que eu vou cobrar 2% do crescimento dele? Nesta sexta-feira, o presidente da República indicou 2 nomes ligados à Igreja Evangélica para a diretoria da Agência Nacional do Cinema. O pastor Edilásio Barra e a produtora Verônica Brendler ainda vão passar por sabatina no Senado. Se aprovados, farão parte da Ancine, que tem como atribuições fomentar, regular e fiscalizar o mercado do cinema e do audiovisual no Brasil. À tarde, o presidente chegou ao Forte dos Andradas, em Guarujá, no litoral paulista, e não conversou com a imprensa. Por se tratar de uma área militar, o local tem uma praia de acesso restrito e casas de oficiais, o que facilita a operação de logística e de segurança do presidente. Bolsonaro não tem compromissos oficiais nos próximos dias e deve embarcar para Brasília na próxima terça-feira. Os Estados Unidos reabriram o mercado para carne bovina in natura do Brasil. O anúncio foi feito pela ministra da Agricultura, Tereza Cristina. As exportações estavam suspensas desde 2017, quando surgiram reações à vacina contra a febre aftosa. O presidente americano Donald Trump nomeou um novo diretor das agências de espionagem dos Estados Unidos. Richard Grenell é amigo de Trump. A mudança aconteceu depois que agentes de inteligência denunciaram uma suposta tentativa da Rússia de interferir no resultado das eleições americanas deste ano. A Justiça Eleitoral da Bolívia barrou a candidatura do ex-presidente Evo Morales ao Senado, alegando que ele não possui residência permanente no país. Acusado de fraudar as eleições, Evo Morales está refugiado na Argentina. A polícia espanhola prendeu 20 pessoas por envolvimento em uma quadrilha de exploração sexual. 19 mulheres foram libertadas na operação. As vítimas, a maioria estrangeiras, eram atraídas com promessas de emprego. Um menino de 9 anos recebeu apoio do mundo todo depois que a mãe dele publicou um relato emocionante nas redes sociais. No vídeo, o garotinho, que tem nanismo, aparece chorando após ter sido vítima de bullying na escola. Na Líbia, 3.000 camelos cruzaram ruas e avenidas para evitar o fogo cruzado no porto da capital, Trípoli. Os camelos foram importados da Austrália por um empresário. Veja a seguir a abertura do Carnaval do Recife. E o Bloco das Carmelitas lota as ruas de Santa Teresa, no Rio. Nós já voltamos. A escola fez um por mal. O Carnaval do Recife foi aberto oficialmente agora há pouco. Vamos até o centro da capital pernambucana para falar com o repórter Mário Oliveira. Boa noite, Mário. Como está a festa aí no Recife? Muito boa noite para você, Luciane. Boa noite a todos. Olha, o pontapé inicial acontece aqui na Praça do Marco Zero, onde está se apresentando, neste momento, o músico Antônio Nóbrega. E olha, ao todo serão 46 polos de folia, estarão espalhados por toda a cidade. Artistas da terra e nacionais, como Paralamas do Sucesso, Elza Soares e Alceu Valença, vão animar os cerca de 1,5 milhão de foliões que passarão pelo Recife durante o Carnaval. E amanhã tem o desfile do maior bloco do mundo, o Galo da Madrugada, que promete arrastar milhões de foliões pelas ruas do centro da cidade. Veja na reportagem de Marcela Maranhão. Sua Majestade, o Galo da Madrugada, já reina no centro do Recife e atrai foliões de todas as idades.
Edson veio fantasiado de caboclo de lança. É uma paixão. Desde a minha infância, eu herdei isso do meu pai e da minha mãe. A cultura rica que só nós temos. O visual do galo com temática circense, assinado pelo artista plástico Leopoldo Nóbrega, encanta os foliões que passam pela ponte Duarte Coelho. Neste sábado, uma multidão deve se reunir por aqui para o desfile do maior bloco carnavalesco do mundo. Ana Márcia veio de Aracaju e vai brincar pela primeira vez no Galo da Madrugada. É muita gente junta, todas as caras, todas as raças. No começo da noite de hoje, houve a cerimônia oficial de abertura do Carnaval do Recife. Tenho certeza que vai ser o maior carnaval da história do Recife, né? Os hotéis estão com a ocupação praticamente já lotados, né? Mais de 110 voos extras no nosso aeroporto. Todos os blocos que aconteceram até agora, todas as festas bateram recorde de público. Aos pés do Galo High-Tech, que está cheio de luzes e projeções em telinhas de LED, teve até rave. Quem é fã do Galo e de música eletrônica pôde aproveitar uma experiência inédita no Carnaval da cidade. O Galo, ele tá lindo e a gente aqui celebrando o Carnaval, a música eletrônica, com essa visão, pra mim, tá perfeito. É isso que a gente queria. Estou muito feliz de ver essas duas culturas se unindo rumo a um futuro diversificado e para todo mundo. A Confederação Brasileira de Futebol estuda recomendar aos clubes e escolinhas de futebol que crianças não treinem cabeceio na bola. A preocupação é com possíveis sequelas no cérebro. Meu sonho é jogar futebol, né? Mostrar minha habilidade. Meninos que só pensam em futebol se reúnem para isso. A gente está nessa escolinha de futebol aqui no Distrito Federal, que tem métodos de ensino, formas de ajudar esses meninos a, quem sabe, brilharem nas 4 linhas. Mas se o futebol não sai da cabeça dessa molecada, para a CBF é justamente a cabeça que virou assunto. Você sabe o que é concussão cerebral? O resultado de uma batida na cabeça, certo? Né? E que pode ter vários sintomas, como dor, tontura, torpor, o paciente fica com sonolência na hora, ou até a perda da consciência, ou até convulsões. Exatamente por isso, a CBF quer proibir a cabeçada para jovens de até 12 anos. Escolinhas de futebol seriam orientadas. A ideia é do neurocirurgião da entidade, Jorge Pagura. Ele segue a linha que começou nos Estados Unidos em 2014, quando pais processaram organizações de futebol por negligência ao lidar com traumas ocorridos nas cabeças dos filhos. A Escócia deve tomar a mesma atitude, com base numa pesquisa da Universidade de Glasgow, que apontou que jogadores profissionais têm 3,5 mais chances de morrer de doenças neurodegenerativas do que a população em geral. Nas crianças é muito mais complicado a questão da concussão. Leva a danos muito mais irreversíveis. Hoje é o primeiro dia do desfile das escolas de samba do Grupo Especial de São Paulo. A repórter Marcela Munhoz sobrevoa o sambódromo do Iaiambi. Marcela, tudo pronto para a grande festa? Tudo pronto sim, Luciane, por aqui, porque a partir das 11 horas da noite, 7 escolas devem desfilar aqui no Sambódromo. Aos poucos o público vai chegando. A recomendação da prefeitura é que as pessoas venham de transporte coletivo. 2 linhas especiais de ônibus foram disponibilizadas para transportar o público. Uma sai da estação de metrô da Barra Funda e a outra da estação Portuguesa Tietê. Na ida, esses ônibus operam até a 1h30 da madrugada. Na volta, das 5 horas da manhã até as 9. E no Rio de Janeiro também já está tudo pronto na Marquês de Sapucaí para o desfile das escolas de samba do Grupo de Acesso. Veja na reportagem. Algumas camadas de tinta e tudo pronto para o tão aguardado espetáculo na Marquês de Sapucaí. Né, seu Roberto? Só esperar a moçada vir para alegrar o povo. Povo que também vem de longe. Domingo e Luiz são de Porto Rico. É o maior carnaval do mundo, nada se compara ao Rio, diz o turista.
A Acadêmicos de Vigário Geral vai abrir a primeira noite de desfiles do grupo de acesso. E quem disse que o carnavalesco consegue parar? Estresse total. Não pode passar nada desapercebido. Carnaval no Rio é assim, ferve lá na avenida e nas ruas também. Só nesta sexta-feira, 22 blocos desfilam pela cidade, que lucra e muito com a folia. A Rio Tour estima que a festa movimente 2 bilhões e 600 milhões de reais. Tem opções para todo mundo, até de graça. Para curtir o Bloco das Carmelitas, em Santa Teresa, basta trazer alegria. Já é tradição ver as ladeiras lotadas desse bairro histórico e engajado. Brincar com as questões políticas e sociais do Brasil, que esse ano está cheio, né? Está repleto. É como se fosse o país da piada pronta. Hábito que veste muita gente da cabeça aos pés. E se a polêmica é líquida e certa, bem que a crise da água podia ser só uma fantasia. Essa água da SEDAI tá ótima para o consumo. Só de casa que não tá, né? A previsão é de chuva para o fim de semana, mas quem se importa? Continua o bloco mais fervo ainda debaixo da chuva. Entendeu esse enredo? Carnaval no Rio é sensacional! Convida todo mundo a vir pro Rio! Uma boa noite, um bom carnaval. Uma ótima noite e um ótimo fim de semana. Ter uma renda extra